Oséias capítulo 11, versículos 7 ao 9. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Meus irmãos, o nome de Oséias significa salvação ou Deus salva. Admá, Zeboim eram cidades na mesma planície e pereceram juntas com Sodoma e Gomorra, e cada um tinha seu pequeno rei. Gênesis 14, versículo 2. Oséias viveu nos últimos dias do reino de Israel. Devido a séculos de pecado, o povo estava chegando ao fim. A infidelidade espiritual do povo é comparado ao pecado de adultério. O livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento, expõe o coração de Deus. Oséias vive no próprio casamento o que Deus estava passando em relação a Israel. Os primeiros 3 capítulos descrevem a vida de Oséias. Ele se casa, mas a mulher dele se torna adúltera. Ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda mostra misericórdia para tomá-la de volta. Assim Deus viu a sua noiva, o povo de Israel, se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, Deus teria graça e misericórdia para reconciliar com esta esposa adúltera e estabelecer uma nova aliança com ela. Bem, aqui no capítulo 11, notamos que Deus amou Israel como um filho, chamando-o da escravidão do Egito. Versículo 1. O Egito representa escravidão, cativeiro e até pecado. Israel saiu da escravidão, mas já estava voltando, ou seja, por causa do pecado iria ao cativeiro. No Novo Testamento, o Egito também representa o pecado, e o êxodo simboliza a salvação no batismo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha, quanto mais Deus chamava Israel para ser um povo santo, tanto mais eles se afastavam dele e até praticavam idolatria. Versículo 2. Hoje não está diferente. Deus continua chamando seu povo para voltar a fazer a sua obra, como faziam antes. Quem parou, volte logo. Deus criou e cuidou de Israel, mas o povo não deu importância ao amor demonstrado pelo Senhor. Iria ao cativeiro na Assíria. Não podemos ser ingratos a tudo que Deus já nos fez. Essa atitude pode nos deixar presos em nossos pecados. A espada de castigo cairia sobre Israel por causa dos constantes desvios do povo. Se já sabemos que o pecado nos traz a morte, devemos parar com eles antes de sermos consumidos. Mesmo quando o povo foi estimulado a olhar para cima, eles não o fez. Isso quer nos dizer que sabemos que Deus está nos chamando
para retornarmos para a sua presença, mas recusamos por enquanto. Talvez a maior batalha na vida do servo de Deus aconteça na própria mente. É tão fácil se envolver tanto nas coisas desse mundo, sejam coisas pecaminosas ou simplesmente os cuidados do dia a dia, que esquecemos das coisas de Deus. Deus enviou correção e profecias para que o povo olhasse para cima, mas não o fez. Hoje pode ser o dia decisivo de nós vivermos uma nova vida com Deus. Devemos, de uma vez, tomar a decisão certa que Deus espera de nós. Voltamos logo nossas vidas completamente para Deus. Nos lembramos das promessas de Deus que se cumpriram em nossas vidas. Mas também não podemos esquecer das promessas de Deus que ainda não se cumpriram. E só se cumprirão se estivermos firmes em suas promessas. Amém?